Só que hoje, pessoal, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre aurículo. Não vou dar uma aula de auriculoterapia, mas quero abordar alguns assuntos, quero trazer algumas coisas, já que me pediram para falar um pouco sobre aurículo. Eu vou tentar trazer algumas coisas que eu acho importante para o debate. Então eu não trouxe muita coisa, mas quero discutir alguns detalhes com vocês sobre a questão da auriculoterapia. Então vamos lá. Para começar, quando a gente fala de aurículo, a gente está falando de um microsistema. E aí, vocês vão encontrar em algumas literaturas essa mesma palavra sendo tratada como somatotopia ou holografia. Então, essas três palavras querem dizer a mesma coisa na questão da acupuntura, tá? Não vai lá me colocar que em outra área isso é igual, ou na física, pelo menos, isso é igual, vai dar pau. Vai dar um problema sério. Então, para a acupuntura, esses três termos querem dizer a mesma coisa. Que é o quê? Uma parte que corresponde ao todo. Então, na questão da aurícula, a gente vai ter que a orelha, o pavilhão auricular, ela corresponde ao corpo inteiro. Então, eu tenho todo o corpo sendo representado em uma parte dele. Certo? Então, essa é a primeira ideia que eu quero que vocês tenham quando a gente fala de microsistema. Seja aurículo, seja coriô, que é o sistema de mão, seja nariz, seja segundo metacarpo, seja abdômen, umbigo, boca, língua, tem N. Tá? Tem diversos microsistemas. E aí o importante desse microsistema é saber que eu posso tratar todo o corpo a partir de uma parte dele. E aí, eu quero trazer algumas informações da base, da nossa base, para que eu possa debater isso com vocês. Então, lá no capítulo 37 do Lin Shu, o Imperador Amarelo pergunta assim: desejo ouvir a respeito dos 5 órgãos dos sentidos. E aí o Thibaut fala assim, ó, o nariz pertence ao pulmão e se encarrega da respiração. Os olhos pertencem ao fígado e se encarregam da visão. A boca pertence ao baço e se encarrega de receber os líquidos e os cereais. A língua pertence ao coração, que se encarrega de distinguir os sabores. E os ouvidos pertencem aos rins e se encarregam da audição. Então, a primeira informação que ele está dando aí para a gente é que o ouvido, e junto com o ouvido a orelha, é isso que eu vou trazer agora na sequência para vocês, ele tem uma relação com os rins. Então, ele fala que os rins são responsáveis pela audição, e aí, onde está a audição, está no mesmo local onde está a orelha, né? Porque a orelha é uma acústica ali toda para preparar a possibilidade da gente ouvir melhor esse som. E aí, lá no capítulo 23 do Lin Shu, ele fala assim, ó, no mal dos ossos, o paciente reluta em comer, range os dentes e sente frio nas 2 orelhas. Então, quando eu estou falando que eu preciso tratar o rim, e aí vocês lembram todos que o rim tem relação com os ossos, então quando ele fala no mal dos ossos, ele está diretamente relacionando um problema, uma doença do rim. E aí ele fala, ó, as 2 orelhas vão estar com sensação de frio. Então é uma coisa que reflete nas orelhas também. Por isso a relação das orelhas com o rim. Lá no capítulo 30, ele fala assim, ó, quando a essência vital de uma pessoa está astênica, ou seja, está em deficiência, seus ouvidos estarão surdos. Não tem função no ouvido, quando o rim não está funcionando. E aí no capítulo 47, também do Lin Shu, ele fala que, ó, quando as 2 orelhas estiverem em posição elevada, os rins estão em posição alta. Quando as orelhas estiverem voltadas para trás, o rim estará em posição baixa. Quando as 2 orelhas forem arredondadas e se situarem em frente dos 2 ângulos das têmporas, os rins estarão em posição correta. Então você vê como ele relaciona a própria orelha com o órgão. Então, é a primeira ideia que eu quero trazer para vocês é o quê?
a orelha está relacionada ao rim, ao sistema interno de Zangfo chamado rim. Certo? E aí, além disso, ela também tem uma relação com o canal Shaoyang. E aí, ó, quando essa relação do Shaoyang, ele fala lá no Suen, no capítulo 31, quando ele está falando sobre os maus de febre, das febres, os transtornos febris, ele fala assim, ó, no terceiro dia, o mal é transmitido ao Shaoyang. O canal Shaoyang se encarrega dos ossos e corre junto às duas partes laterais do tórax, circundando as duas orelhas. Por isso, o perverso irá causar dor no peito, hipocôndrio e ensurdecimento nos ouvidos. Então, olha que bonito que ele está falando aqui pra gente. O Shaoyang, o canal Shaoyang, quem é o canal Shaoyang, gente? Embaixo, a vesícula, em cima, o triplo aquecedor. Esse é o canal Shaoyang. E ele fala o quê? Que o Shaoyang se encarrega dos ossos. Mas espera aí, quem se encarrega dos ossos é o rim. Só que aí, o que acontece? O porquê que o Shaoyang também se encarrega dos ossos? Eles acabam tendo, o Shaoyang, uma relação não diretamente com o rim, tá? É parcialmente com o rim, então eu vou até dividir isso daqui, porque ele é tanto com o rim, mas mais especificamente com o Minmen, com o fogo ministro. Por isso que a vesícula também é utilizada para fazer tratamento ósseo. Tá? Por isso, ele também acaba tendo uma relação com a audição, uma relação com os ouvidos e com as orelhas. Tá? E aí no capítulo 64 do Lin Shu, ele vai dizer assim, quando a forma característica do canal Shaoyang está na parte superior, se tanto o sangue quanto a energia estiverem superabundantes, as sobrancelhas serão elegantes e longas, e a cor das orelhas será boa. Então percebam que o canal Shaoyang é quem vai nutrir essa circulação da orelha. Na verdade, é ele quem vai permitir o TA, gente, não é aquele que, vamos falar assim, é o palco do corpo. Não é por ele que a via das águas circula, não é por ele que as substâncias são transportadas. E aí eu vou ter o quê? A vesícula fazendo a parte de interno, externo. Então ela puxa para dentro e ela joga para fora. Por isso o Shaoyang vai me auxiliar nessa questão de transferir as substâncias, de circular as substâncias. E aí ele fala que isso pode ser visto na orelha. Então, ó, quando a energia e o sangue estiverem superabundantes, ou seja, estiverem bons em grande quantidade, a cor da orelha será boa. Só que, se o sangue e a energia forem poucos, as orelhas serão atacadas por uma cor escura. Então, se a gente começa a ver na orelha da pessoa um escurecimento, o que está acontecendo? Eu tenho uma deficiência de sangue e Qi. E eu não preciso nem pegar pulso para isso. Então, olha a aurícula nos auxiliando aqui na parte de diagnóstico. Tá? Então, lembrar que eu tenho essa grande relação com o rim e uma grande relação com o Shaoyang. Tá? Tanto TA quanto VB. Além disso, aí já entra um pouquinho mais de canais, que aí lá no capítulo 28 do Lin Shu, o imperador pergunta assim, ó, que energia faz com que a pessoa tenha tinito? O que faz o zumbido no ouvido? E aí o Tibo responde, o ouvido é o local para onde muitos canais convergem. Muitos canais convergem. Tá? Então aqui, olhando só nos canais externos, nos canais principais que estão para fora do corpo, a gente vê aqui canal de vesícula chegando à frente da orelha,
canal de ID chegando à frente da orelha, o canal do TA circulando toda a orelha, o canal do VB circulando a orelha um pouco mais externo, e aí, se vocês lembrarem, eu vou ter um ramo aqui, ó, dessa vesícula, que sai aqui do ponto vesícula 2, passa pelo ouvido e chega à vesícula 12. Além disso, a gente tem o canal de estômago passando à frente. Além disso, nós temos um ramo da bexiga que desce do topo da cabeça para encontrar o canal de ID, aqui no final, na frente da orelha. A gente tem o canal do pericárdio que sobe para encontrar o canal de TA, que também está perto da orelha. Então, temos muitos canais que vão passar pela orelha, que vão nutrir, que vão irrigar a orelha, tá? Os principais são estômago, intestino delgado, triplo aquecedor e VB. Mas lembrar que eu tenho outros que têm ramos que passam pela orelha também. Então, gente, a orelha tem muito canal que passa por ali. Então, se eu melhoro a circulação ali, eu já estou aumentando a circulação em diversos canais internos do corpo. Então, já começa por aí a vantagem. Só que isso daqui, o que a gente está falando, é em questão de acupuntura sistêmica, acupuntura clássica. Agora, a aurículo, ela já tem um direcionamento diferente, só que isso não vem dos clássicos. Isso vai vir a partir de um médico francês, tá? Que ele determinou diversos locais na orelha, e ele falou, conforme ele foi estudando, ele falou, bom, pelo que eu estou trabalhando aqui, eu vejo que essa orelha, ela é como se fosse um feto em formato invertido, onde eu vou ter a cabeça no lóbulo, os órgãos internos no interior, o braço superior na lateral, onde a gente vai ver ali na fossa escafoide, e as pernas um pouco mais para baixo. Tá? Então, a hora que eu olho a orelha, se eu tenho essa impressão, eu consigo perceber todo o corpo. Então, que nem a gente falou ali na questão do VB. Ah, começa a ter mancha escura na orelha. Tá, mas onde está essa mancha escura? Ah, está no lóbulo. Onde está bloqueado? Onde está faltando essa energia, esse ti, esse sangue? Na região de cabeça. Ah, é mais interno. Então está nos órgãos internos. Ah, é mais lá na pontinha. Pode estar pegando pé, mão. Tá? Então, o local da orelha, ela vai indicar muito sobre qual região do corpo a gente está vendo. Certo? Então, basicamente, de aurícula, o simples é isso daí. Para que a gente entenda da onde vem a aurícula, o que é a aurícula. E aí, gente, esse modelo é o modelo mais lindo que eu achei para trabalhar pontos de auriculoterapia. Então, dá para a gente debater bastante aqui. E aí, o que eu tentei fazer aqui para vocês agora foi uma divisão um pouco menor, um pouco mais sutil, um pouco mais ampla, para que a gente não debata pontos, senão a gente vai passar 3 dias falando. Que é o seguinte, na região, que nem eu falei para vocês, de lóbulo, eu vou ter a parte da cabeça, correspondente à cabeça. E aí eu tenho órgãos de sentido aqui, tenho órgãos de sentido aqui, parte cerebral interno, externo. Tá? Vou ter diversas estruturas da cabeça no lóbulo. Na parte que a gente chama de fossa escafoidal, ou escafa, ou fossa escafoide, eu vou ter braços, membro superior, desde ombro, desde clavícula, cintura escapular, e aí vou subindo o ombro, braço, cotovelo, antebraço e mãos, e até os dedos das mãos eu posso achar ele aqui na ponta. Na região média aqui do antihélix, isso é uma coisa que eu não falei, né? Então vamos passar um pouquinho aqui só antes. Eu vou ter, deixa eu fazer uns desenhos aqui para vocês. Então eu vou ter umas estruturas básicas aqui, né? Por exemplo, eu vou ter a hélix, que é todo esse
contorno aqui, fica difícil aqui, viu? Eu esqueci dessa parte, gente, desculpa, ó. Então, toda essa região externa da orelha, essa bordinha, ela é chamada de hélix. E aí essa hélix, ela é considerada ainda margeando, mas aí na borda, tá? Ela é toda essa parte de borda aqui também, até lá embaixo, tá? Então, tudo isso aqui seria o hélix. Mais especificamente, essa parte mais exterior. E aí a gente vai ter a raiz do hélix, que é essa que entra pela orelha. Outra estrutura que a gente vai ter é o anti-hélix, que é toda essa faixa. E aí uma outra estrutura que é a cruz do anti-hélix, é isso, essa estrutura aqui. Eu vou ter, que nem eu falei para vocês, a fossa escafoide, escafoidal ou escafa, o lóbulo, o trago, antitrago, fossa triangular, que é esse carinha aqui que parece um triângulo, uma pirâmide. Vou ter a concha, aí eu posso estar falando errado aqui, vocês me permitam errar, se eu estiver errado, que é a concha simba e a concha cava. Certo? Então essas são as estruturas básicas da orelha. Voltando aonde eu tinha parado, então, a gente vai ter a cabeça aqui na região de lóbulo e também essa parte de trago e antitrago, tudo região de cabeça, sistema nervoso central, no trago e antitrago, parte de cabeça aqui mesmo, cucuruto, não, aqui ó, cabeça, região frontal, temporal, occipital, da cabeça por fora, internamente, que é o que está aqui, ó, essa é a parte interna do antitrago, e aí eu vou ter parte de sistema nervoso central, e aqui no trago, eu vou ter algumas relações com parte emocional, com o sistema de funcionamento cerebral também. Na fossa escafoidal, como eu falei para vocês, na escafa, eu vou ter parte de membro superior. No centro, nessa parte central do anti-hélix, vou ter o tórax. Na parte mais superior, eu vou ter os membros inferiores. Vou colocar o pointer aqui que vai ficar melhor. Na fossa triangular, eu tenho algumas relações tanto de órgãos sexuais, quanto parte de reprodução, quanto para algumas pranchas, gente, eu vou ter a parte membro superior, e aí tenho algumas partes de controle de corpo, num geral aqui também. Então, pontos de dor, pontos de membros inferiores, num geral. Eu tenho diversas pranchas. Isso que eu estou falando para vocês é uma aproximação de um dos sistemas, tá? Existem diversos sistemas de acupuntura na orelha. A raiz inferior do anti-hélix vai ter mais região com parte de cintura, a região lombar, a parte de ciática. E aí, ó, a hora que eu falei de tórax, e aqui que eu estou falando de cintura e lombar, seria mais essa parte, como se eu acompanhasse aqui no anti-hélix a mesma estrutura que eu tenho na raiz, na cruz, né, aqui, na cruz inferior, eu vou ter esse mesmo eixo, como se fosse algo do tipo, essa primeira linha aqui, ó, essa parte de dentro, né, essa parte alta, seria correspondente às vértebras, desde cervical, torácica e lombar. Certo? Então, para a parte que eu falei aqui do tórax, eu ainda tenho essa segunda parte mais lateral, né, mais externa, que ela está mais correspondente à estrutura muscular, a mamilos, por exemplo, que vai estar mais ou menos por aqui. Então, eu tenho outras estruturas do tórax, enquanto que nessa parte mais alta eu vou ter uma das representações de coluna. Uma. Existem outras.
Mas, como eu disse, isso é uma aproximação. E aí, por dentro da orelha, eu vou ter a divisão de aquecedor superior, onde eu vou ter coração no centro e pulmões nas laterais dele, só que na parte inferior. O aquecedor médio, então estômago, baço, rim, vesícula. E na parte superior, o aquecedor inferior. Intestinos, rim, bexiga, uretra, essa parte de excreção, principalmente, além do rim, né? Beleza? Então, basicamente, gente, a estrutura da orelha seria isso. Eu poderia até pensar como a gente faz na língua, dividir ela em aquecedor superior. Perdão, vou cortar aqui um pouco. Aquecedor superior. Ficou um pouco complicado aqui, né? Médio e inferior seria essa região para cá, tá? Então, deixa eu colocar aqui numa cor diferente. Inferior seria essa região. O médio estaria para cá. E o superior, essa região de baixo. Tá? Mais ou menos, porque aqui já foge a questão do braço, que é considerado aquecedor superior. Então, isso seria uma mais ou menos. Tá? Então, a divisão aqui seria só uma possibilidade para eu olhar e falar, não, deve estar para lá. Se é uma mancha que vai estar por aqui, por exemplo, eu não vou pensar em aquecedor superior, eu vou pensar em aquecedor inferior. Seria mais ou menos isso. Mas aí a orelha dá para aprender mais rápido, estudem bastante. Tem bons livros por aí, de monte. Tem um canal, inclusive, de uma aluna, de uma mulher que foi aluna nossa de Maringá, aqui da turma, ela tem um canal no YouTube. Ela fez diversos cursos de aurícula, ela foi aprender sistêmica com a gente, mas ela gosta de trabalhar com aurícula. Ela foi aprender sistêmica, mas ela gosta de trabalhar com aurícula. E ela manja bastante, tá? Depois eu passo para vocês o link do canal dela. Ela fala umas coisas bem interessantes lá. E aí, gente, quando eu falo de orelha, então a gente está pensando em tratamento, né? Principalmente tratamento. Só que aí, que nem eu vi lá no Linshu, no Soen, eu também posso realizar diagnóstico pela orelha. Então, essas duas bases vão me auxiliar e vão me permitir fazer um tratamento muito amplo, muito completo. A partir só da orelha. E aí, como é que eu vou fazer isso? Olhando, tateando, perguntando. Então, primeiro, eu vou olhar, ver se tem marcas. Primeira coisa que eu vou fazer, que tipo de marcas? Qualquer tipo de marca. Ai, pinta! Não, pinta provavelmente é um problema do corpo mesmo, né? Eu não sei se ele quer indicar alguma coisa, nunca li nada a respeito. Mas manchas já tem uma relação maior. Varicoses, inchaços, pontos mais vermelhos, regiões mais vermelhas, regiões esbranquiçadas, regiões amareladas, regiões enegrecidas. Então, o que eu observo e falo, ó, isso não deveria estar ali. Segundo passo, eu vou tatear. Para quê? Sentir as regiões. Passar o dedo pela cartilagem, pela musculatura, pelas veias, por tudo, para saber se eu não sinto alguma coisa. Areias, cordão, pérola, edemaciado, que está inchado, está fofo, está muito duro. Então eu vou perceber. Terceira coisa que dá para fazer no apertar, perguntar para a pessoa se ela sente algum desconforto. Então isso tudo, gente, vai me auxiliar o diagnóstico. E aí como é que eu posso fazer isso daí depois para saber? Mantenham na sua ficha de diagnóstico uma orelhinha
para que você, sei lá, tateie parte aqui do braço, do ombro, a pessoa reclamou de dor, eu faço um circulado aqui, para depois que eu volto, eu ir lá e apertar para descobrir qual região que eu vou fazer ou agulhamento, ou a inserção da semente, ou do cristal, ou do ponto. Tá? A gente tem diversas formas de estímulo para a orelha também. Então eu posso fazer tanto tratamento quanto auxiliar o diagnóstico pela orelha. E aí, então, por exemplo, deem uma olhada nisso aqui, ó. Deveria estar aqui desse jeito, essa varicose? Não, né? Você vê que na orelha inteira não tem nada. Tem uns pelinhos nascendo aqui, uns pelinhos nascendo aqui por dentro. Só que essa varicose, ela me indica que tem uma estase ali, que tem um bloqueio. Que a circulação aqui, ó, não está de acordo. Né? Então, ela sai da região de estômago, quase diafragma, ela sai da região de estômago, passa um pouco região mais de estômago, aqui começa a invadir região de fígado, ó, começa a vir para a região de fígado, o fígado estaria aqui, ó, e ela invade região de baço também. Então, provavelmente, nesse caso aqui, eu tenho uma relação de terra com o problema. E no caso tem mesmo. Tá? Se vocês forem perceber, ó, já tem uma outra mancha começando a surgir aqui. Eu tenho manchas formando aqui na área de Xemen. Tá? Eu tenho diversos pelos crescendo aqui, ó, no antitrago. Outra mancha aqui junto com pelos. Então, isso tudo é indicação. Tá? Ó, outra aqui também. Tá? Eu tenho diversas indicações. Ó, mais avermelhada, essa região da escafa. Só que aí eu perguntei para ele aqui, ele teve um acidente, teve um corte e cicatrizou. Tá? Então é uma estrutura que foi defasada. Eu desconsideraria essa parte que teve um machucado. Tá? Tanto vocês conseguem ver a cicatriz aqui. Ó. Uma cicatriz aqui. Tá? Então, vem como o diagnóstico pode ser facilitado. Olha para essa outra orelha. Percebam que eu tenho regiões mais avermelhadas, regiões mais pálidas. Aqui é só brilho, mas olha a diferença do brilho daqui, do brilho daqui. Olha aqui, ó, não tem brilho, ó, olha como é branco, região de coração. Olha como é branco aqui a parte de cervical. Começando a ficar mais avermelhado a parte interna do antitrago, enquanto que a externa é mais apagada. Legal, né? Olha aqui, parte de região de órgãos sexuais começando a manchar também. Eu tenho uma outra estrutura aqui começando a manchar na região de perna, perna-pé, parte de braço, indo para a mão. Certo? Então, isso daqui é treinando o olho, treinando a visão, para ir percebendo quais cores não deveriam estar lá, quais as possibilidades, o que está acontecendo. Então, olha a outra aqui, já tinha começado a fazer tratamento, mas aí eu queria mostrar para ela essa estrutura aqui. Aqui não dá para ver tanto, mas vocês conseguem perceber que ela já está mais vermelha que o resto? A hora que eu colocava pressão aqui, formava uma veia enorme. E aí eu comecei a tratar. Olha a outra veia começando a estancar aqui também, ó. Tá, aqui já é brilho, brilho. Olha a parte de varicoses aqui formando em região de pé também, perna e pé. Tá? Olha os diversos cravos aqui dentro dos órgãos. Tá? Isso tudo vai me indicando, vai me auxiliando no diagnóstico. Aqui, ó, que está mais pálido. Ah, eu tenho questão de brilho aqui que atrapalha bastante, né? Aí essa outra foto, gente, eu tentei ontem tirar, não ficou muito boa porque está interno. Mas vocês conseguem ver aqui, ó. Conseguem ver uma veia aqui? Está bem na região de rim.
rim e bexiga, principalmente bexiga. Mas aqui ela invade um pouco por dentro. E aí olha para fora aqui também, ó, ela começando a continuar já. E tá indo em direção aonde? Shayman? Tá? Olha, lóbulo mais fino, já me indica. Tá? Tudo isso, gente, vai ser uma indicação. Manchas aparecendo aqui em região quase de cintura. Tá? Acho que essa foto não ficou muito boa, não. Peço desculpa para vocês. Então, na orelha dá para a gente ver bastante coisa que auxilia o diagnóstico. Certo? E aí, ó, então, gente, de forma geral, para a aurícula, o que eu diria para vocês? Que ela é um microsistema que está diretamente relacionado com o rim. E ele está muito próximo ali ao cérebro, né? Então, como a gente sabe que o cérebro é quem comanda as alterações, as modulações, a resposta do organismo vem pelo cérebro, quanto mais próximo ao cérebro, mais forte será esse estímulo. E tem gente que fala o oposto. Quanto mais distante, mais forte vai ser o estímulo. Então, a gente tem essas duas possibilidades, mas eu diria a mesma coisa que o Yamamoto fala pela crânio dele. Está junto do mar das medulas. Está junto de uma parte relacionada ao rim. Ele está relacionado ao rim. E o rim é o grande armazém do yin e do yang do corpo. Então, eu tenho um benefício para o tratamento pela aurícula, né, pela orelha. Ele é um microsistema que possibilita, como todo microsistema, gente, tratamento para todo o corpo. Ah, só fiz aurículo. Não! Uma aurícula bem feita, ela é um tratamento completo, gente. Uma aurícula impecavelmente bem feita, ela vai levar de 30 a 40 minutos. Da mesma forma que uma sessão de acupuntura. Então, por exemplo, eu na minha prática clínica, eu uso muito a aurículo como auxiliar. Eu não faço a terapia de acupuntura pela orelha. Eu uso ele como um recurso para auxiliar o meu tratamento que eu já fiz no sistema. Agora, se a pessoa quer fazer só aurículo, eu vou gastar de meia hora, 40, 50 minutos fazendo aurículo nessa pessoa. Tá? É uma distinção, é uma diferença. Então, só fiz aurículo. Não, se você fez bem feito, você fez um baita de um tratamento. Tem acupunturistas que trabalham só com aurículo. E tem, ó, a agenda lotada. Por quê? Principalmente pelo fato de eu poder trabalhar sem agulhas e ter um ótimo resultado. A agulha é melhor? Depende, na aurículo nem sempre. A aurículo com semente responde muito bem, a aurículo com laser responde muito bem, a aurículo com os cristais responde muito bem, a aurículo responde muito bem. Tá? Então, não se confundam com isso, só fiz aurículo. Não, faça bem feito. Se você for fazer só aurículo, faça com maestria. Tá? Vocês vão ter um maravilhoso tratamento. E aí, ó, mesma coisa que qualquer outro tratamento, né? Qualquer outra acupuntura. Vai ser muito melhor aproveitada, muito melhor realizada se eu tiver um diagnóstico. Se eu usar a orelha como diagnóstico, se eu perguntar, questionar, por quê? Adianta eu ir lá trabalhar, por exemplo, esse caso que eu comentei, a mulher é massagista, fica fazendo massagem bruta o dia inteiro e fala que tem dor nos braços. Ah, vá que você tem dor no braço. Então, vai ajudar eu ir lá na orelha e trabalhar só a dor no braço dela? Não, provavelmente ela tem uma outra relação. Ela está se desgastando muito. Como? A gente viu no diagnóstico. Eu vou antecipar para vocês, o baço já está sendo muito consumido. Então, se o baço está sendo consumido, eu não tenho uma boa produção de Ti. Se eu não tenho boa produção de Ti, tudo vai à falência. Tudo vai parando. E aí, gera essa possibilidade de parestesia, paresia, dor. Ok? Então, o diagnóstico vai me auxiliar a tratar não só aquilo que a pessoa está reclamando, como a origem disso daí, a origem desse problema, desse mal. E aí eu vou ter um tratamento muito melhor. E aí, como eu disse para vocês já durante a minha fala, tem diversas escolas, diversas técnicas, diversas pranchas.
Ai, quem falou que aí é tal ponto? Vai buscar. Tem ponto na orelha, assim, que não vou falar que Deus duvida porque ele que fez, então, que a gente duvida, né? Porque, não, mas no mapa do outro que eu uso está em outro lugar. Amém. Mas o que eu uso está aqui e funciona do mesmo jeito. Como? Não me perguntem. Para mim, assim, o corpo é o cara. Então, eu acho que dá para a gente ter uma associação e falar, ó, tal região, tal local serve tanto para isso, quanto para aquilo, quanto para aquele. É a mesma coisa que ponto de acupuntura, né? Ah, esse ponto é bom para dor de cabeça. Não só, ele pode ser bom para dor no geral. Ele pode ser bom para circular, descer o estômago. Ele pode ser bom para N coisas. Ah, e aí eu diria a mesma coisa para a acupuntura da orelha. Então, procurem, pesquisem, estudem. Existem diversas escolas. Cada uma vai te ensinar de um jeito, cada uma vai te ensinar uma técnica. E todas elas, todas que eu conheci, pelo menos, gente, não vou falar tudo porque eu não conheço tudo, mas das que eu vi, eu conheço 3 escolas distintas de acupuntura na orelha e as 3 são ótimas. Cada uma tem o seu método de tratamento. Tá? E as 3 funcionam. E aí, só para fechar, como eu falei da questão do diagnóstico, eu vou utilizar esse diagnóstico para poder selecionar os pontos. E aí, da mesma forma que numa acupuntura do corpo, eu vou selecionar a sequência de pontos a ser trabalhado. Adianta, por exemplo, eu vim da dor no braço para depois tratar o sistema interno? Não, né? O oposto. Primeiro eu trato o interno para depois tratar o externo. Então eu vou ter uma sequência. E essa seleção de pontos vai ser muito melhor ou mais bem feita se eu tiver um diagnóstico inicial. E aí, ó, por favor, gente, não queira trabalhar tudo ao mesmo tempo. Não saturem o sistema. Ah, eu vou trabalhar a insônia com a falta de apetite, com a dor no braço, com o problema do rim, com o problema de audição, com... Não, peraí, deixa eu selecionar aqui. Deixa eu escolher por onde eu vou começar esse tratamento. E lembrem que é um tratamento, gente. Tratamento não é uma sessão. Deixem isso muito claro, muito evidente para o seu paciente, para o seu cliente. Ó, pode ser que melhore na primeira sessão, mas isso não é tudo. Por favor, volte. Ah, eu não quero. Amém, mas eu estou te avisando, isso é um tratamento. Não é porque melhorou na primeira sessão que nunca mais vai voltar. E eu garanto que conforme for tratando, a probabilidade disso voltar é muito menor. Tá? E aí, gente, como eu disse para vocês na da parte de diagnóstico, tem alguns pontos que são específicos. Então, por exemplo, Shenmen. Shenmen, para algumas pranchas, está na ponta, aqui na ponta da fossa triangular. Para outros, está um pouquinho para cima. Então, ele tem um local específico, é ali. O ponto de alergia está abaixo, interior ao hélix 1. Está logo na incisura incisura supratragal. Supra-antitragal, perdão. Então, tá naquele lugar, é ali. Agora, tem outros que é uma região. Então, por exemplo, ponto do baço é uma região toda. Então, palpa, busca qual é a região que mais tem reação antes de fazer a aplicação. Por quê? Se eu tenho um ponto que é reativo ou mais reativo, o tratamento vai ser melhor. Muito melhor. Muito mais eficiente. Certo? O que eu queria falar para vocês sobre a aurícula é isso. Imã também para auriculoterapia, com certeza, funciona muito bem, mas dependendo da orelha não dá muito certo, cara. O imã é muito grande para a orelhinha pequena. Então, essa questão de conversar, saber o que você está fazendo e informar para o paciente o que você está fazendo é uma ótima questão. E aí, tem até aquela brincadeira que a Márcia Canteiro fala, né, a professora que dá aula, cursos de aurícula, e ela é muito boa nessa área, e ela fala de você não informar imediatamente para o seu paciente aonde você está estimulando,
Porque às vezes ele relata. Ah, mas o que você apertou aí? Eu fui sentir lá no meu joelho. Aí você está estimulando o ponto de joelho. Tá? Eu gosto particularmente de dizer, depois que eu fiz o tratamento, eu vou apertando e indicando, porque eu ensino, né? Por favor, estimulem no mínimo 3 vezes por dia a orelha, os pontos. Lembrem, sempre que lembrar que está com um ponto na orelha, massageia. E aí vou falando, ó, principalmente tal ponto e tal ponto, porque está tratando isso que você me pediu. Então, ó, você vê que a hora que eu aperto aqui, a dor é maior porque você está com dor em tal local. Então, ir direcionando a pessoa o que ela está fazendo vai ajudar também, tá? Porque tem essa questão que a Beth está falando, que é a intenção. E aí, não só do terapeuta, mas também do paciente. Tá? Perguntando assim, ó, se for fazer o tratamento utilizando só aurículo na sessão, o valor que podemos cobrar é o mesmo se usar acupuntura sistêmica? É assim que eu trabalho, Por quê? Eu prefiro trabalhar com a sistêmica. Agora, se a pessoa fala para mim, não, eu quero fazer só aurículo, o valor é o mesmo. Não interessa a técnica que eu vou usar. O meu valor de sessão é aquele. Por quê? Porque eu vou fazer muito bem feito. Eu vou dar o meu melhor para fazer aquilo lá. Tá? Então, para mim, é assim, Ellen. Agora você pode falar, não, eu gasto menos tempo, então eu vou cobrar menos. Eu gasto menos material, vou cobrar menos. Aí a clínica é sua, você fica à vontade, tá? Clínica sua que eu digo, você é o terapeuta. Você é a profissional. E aí vai ter essa questão, eu não vou colocar R$ 100 a acupuntura sistêmica e R$ 50 a aurículo, que a pessoa vai querer fazer aurículo sempre. Ou na grande maioria das vezes, porque é mais barato. Tá? Então o valor é o mesmo. Você está determinando a melhor ferramenta para eu usar no seu caso. Então seria a mesma coisa que eu contratar sei lá, um pedreiro, e aí ele chega aqui com aquelas trenas de laser e eu não sei o que, eu falo, não, você tem que medir com um reguinha de 30 centímetros. O cara vai rir da minha cara, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que eu falo às vezes para o paciente. Tem muito paciente, por exemplo, que chega, eu quero fazer ventosa. Ah, legal, você vai lá tatear o pulso da pessoa, não tem nem ti nem sangue. Vai fazer ventosa num caso desse? Nem a pau. Eu não faço. Para mim, ventosa ela é uma técnica, por exemplo, de purga. Ela vai me ajudar a rodar, circular, eliminar. Ai, mas dá para fazer tonificação? Dá, mas moxa é muito melhor, né? Então, assim, Ellen, eu sugiro cobrar o mesmo valor, sim. Fala assim, ó, o triângulo cibernético é necessário fazer por primeiro sempre. Primeiro, o que é esse tal triângulo cibernético? Existe uma escola de acupuntura, ou algumas escolas de acupuntura que se apropriaram desses 3 pontos, que é o ponto Shenmen, Rin e simpático, ou sistema nervoso autônomo. Tá? E aí, temos 2 curiosidades. Primeiro, interessante trabalhar esses pontos? Muito. São pontos onde eu tenho uma grande irrigação nervosa. Muitos nervos da orelha estão passando por esses pontos. Por isso, utilizar eles pode ser muito legal. Mas, só que, todavia, portanto, contudo, eu gostaria de lembrar vocês o seguinte. Ponto Shenmen, ele tem características de estimular sistema parasimpático, ou seja, ele vai acalmar o sistema. Enquanto o ponto sistema nervoso autônomo, ou simpático, ele vai estimular o sistema simpático. Então eu vou estar entrando com um ponto que vai estimular simpático e o outro que vai estimular parasimpático. Seria a mesma coisa que cortar zero, né? Eu não estou nem inibindo, nem excitando. Eu estou excitando e inibindo ao mesmo tempo. Então, e aí? Então, nem sempre eu uso esses 3 pontos.
Eu gosto muito de utilizar o ponto RIM, por exemplo. E aí, junto com o RIM, eu trabalho ou simpático, sistema nervoso autônomo, ou Shenmen. Se eu quero diminuir, se eu quero acalmar o sistema, Shenmen e RIM. Se eu quero estimular o sistema, RIM, sistema nervoso autônomo. Então, entra essa dúvida. E aí tem até outra técnica que não usa esse triângulo cibernético. Ele vai usar o ponto zero. O ponto zero não, ponto zero, perfeito. Ponto neutro, ponto zero, que é a técnica francesa. Só que aí, quando eu começo com ponto zero, eu termino com ponto síntese. Então, tem técnicas, Pamela. Nem sempre é útil. Ele pode ser útil por essa questão que eu falei. Ele vai aumentar a excitação da orelha. Por quê? Porque ele vai estimular os nervos. Tá? Deixa eu buscar uma imagem aqui para vocês. Então, ó o ponto Shenmen aqui, ó. Aqui ou aqui, né? Ele está junto com esse nervo occipital menor. Olha o rim aqui também. Chegando aqui. E aí o sistema nervoso autônomo vai estar para esse nervo auriculotemporal. E também, ó, internamente aqui, ó, no nervo occipital menor. Então, a estimulação desses 3 pontos na inervação é muito grande. Por isso, utilizar ele para o sistema de aurículo. Tá? Quanto à parte do triângulo cibernético, assim, é uma técnica que eles usam para tudo. Toda aurículo que eu vou fazer, toda sessão de aurículo que eu faça, eu vou abrir com Shenmen, RIM, sistema nervoso autônomo. Seja deficiência, seja excesso, seja o que for. E aí que eu falo para vocês, seria melhor pensar se eu prefiro estimular o sistema simpático ou estimular o sistema parasimpático. Tá? Então, pensa nesse caso. Se eu quero simpático, eu vou trabalhar sistema nervoso autônomo e RIM. Se eu quero parasimpático, RIM e Shenmen. Então o quê, né? São escolas diferentes. Tá? Vai para onde te encanta mais. São escolas diferentes que vão te ensinar técnicas diferentes e cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Se eu desenvolver uma técnica, eu vou falar que a minha é melhor e que a do outro está errada. Sempre assim, né? Então eu deixo para você escolher. Então, por exemplo, a escola que eu fiz de aurículo, eles falavam para usar o triângulo cibernético. Mas em bebês e grávidas, não. Porque seria muito estímulo. Ou seja, eles mesmos já falam, eu estou estimulando tanto simpático quanto parasimpático. Então, se eu quero... pensa no caso, a pessoa está muito prostrada, muito cansada, muito dorminhoca. Então, está faltando o quê? Ativar o simpático, né? Acordar essa pessoa. Agora, se a pessoa é muito acelerada, eu tenho o oposto, né? Eu tenho que estimular o parasimpático. Então, para mim, depende do caso. Tem caso que eu estimulo um, tem caso que eu estimulo o outro, e tem casos que eu estimulo os dois. Por quê? Não tem nada nem de mais de um, nem de mais de outro. Eu só quero a força do tratamento. Então, é difícil eu falar para você o que seria certo a fazer. E aí entra aquela questão. Protocolo é um problema. Por quê? Da onde está vindo? É uma fibromialgia que está tendo só uma relação de dor? Ela tem uma relação emocional junto? Ela tem uma deficiência de sangue? Ela tem uma estase de Ti? Ela tem o quê? Da onde vem? É emocional. Se é emocional, eu preciso saber da onde vem essa emoção. Se é emoção de baço, de pulmão, de coração, de fígado. E aí, vou ter essa ideia melhor de como te auxiliar com o tratamento. Porque fica difícil dar um protocolo. Eu posso falar N coisas para você, mas pode não ser muito bom para essa pessoa. Então, se eu souber um pouco melhor
do que você já diagnosticou, eu posso debater melhor com você o tratamento. Para aliviar, avaliar na aurícula. A orelha... Não, só a orelha. A orelha e a conversa. Então, questiono, faço a minha anamnese, mas pulso e língua pode não auxiliar. Ele pode me ajudar, eu prefiro porque me permite ver síndromes. Só que, a hora que eu vejo o quadro num geral, eu já sei quais são os órgãos envolvidos. E aí eu não preciso de pulso e língua. Na orelha já vai me dizer. Tá? Eu posso acrescentar orelha e língua e pulso, mas só a orelha e o diálogo já vai ser suficiente para você montar uma avaliação interessante, um bom diagnóstico. Então, aí a sangria, gente, tem uma questão. Aonde você vai fazer essa sangria? Em que caso você vai fazer sangria? Então, gostaria de que vocês pensassem, o que é a sangria? Sangria é uma técnica de purgação, é uma técnica de eliminação, é uma técnica que eu vou utilizar para o quê? Defazer, tirar algo do sistema. E aí, esse sistema está em deficiência. Vale a pena fazer uma sangria? Fica a dúvida. Onde eu vou fazer essa sangria? Eu vou fazer que nem naquela orelha, volta aquela orelha lá que estava com aquela veia saindo de estômago ali. Eu não sangraria aquela veia lá, por exemplo. Por quê? Porque a língua do cara já é desse tamanho, de grande. Eu vou tirar mais ainda de sangue dali? Não, eu preciso fazer circular, né? Agora, se a pessoa está muito agitada, precisa calmar um pouco, ó, ápice da orelha ali, ó, teteia. Mas assim, a sangria no ápice já vai me aliviar realmente tudo. Por quê? Se eu olho aquela ideia de que eu tô com cabeça, membros, e aqui é o pé, é a parte mais baixa, mais inferior do corpo, eu estaria fazendo escoar alguma coisa ali, né? Eu estaria fazendo eliminar algo que está preso no alto. Então, pessoa que está muito agitada, essa sangria no ápice da orelha é excepcional. Agora, se é um caso de deficiência, que a pessoa está muito para baixo, eu não vou fazer sangria de jeito nenhum.